Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer crescimento espiritual para a sua vida, é fazer também com que você cresça tanto na graça quanto no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo e que isso venha trazer edificação para você, né? Dito isso, eu gostaria que você pegasse aí um caderno, pegasse uma caneta, para que nós pudéssemos estar fazendo as anotações necessárias, né? Anotando os textos que forem falados ao longo da nossa ministração, que no nome de Jesus isso venha trazer uma edificação para a sua vida, venha ser realmente um tempo de bênção, um tempo de crescimento para você, e que você possa anotar também as coisas que te chamarem a atenção, para que depois você possa estudar à parte, se aprofundar um pouco nos temas, verificar se os textos estão dentro dos seus devidos contextos e espero que esse tempo realmente seja um tempo gostoso para nós. O meu conselho para você é: ouça de tudo, retenha aquilo que for bom. Se for bom para a sua vida, você absorve e aplica, que o mais importante é que nós tenhamos o conhecimento da palavra de Deus e principalmente a aplicação no nosso dia a dia, que nós tenhamos vidas transformadas, vidas que realmente agradam ao Senhor e vidas que glorificam a Ele em todo o tempo e em todos os ambientes que nós estivermos fazendo parte. Amém? Dito isso também, nós vamos agora fazer uma breve oração para que possamos consagrar o tempo ao Senhor, né? Tudo que começa com oração vai bem e nós queremos que esse vídeo vá bem para a glória do nosso Deus, tá bom? Então, oremos um pouquinho. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer por essa rica oportunidade de estar na tua presença, essa oportunidade de estar falando um pouco a respeito da tua palavra, do teu evangelho, da tua salvação. E espero, Pai, que esse tempo venha a ser um tempo proveitoso para todos aqueles que vierem assistir esse vídeo, que o Senhor venha trazer edificação, venha trazer fortalecimento, venha trazer o alimento espiritual para que as pessoas possam crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento que é em Ti, e que o Senhor esteja nos conduzindo em todos os nossos passos para que o Teu nome seja glorificado. Tenha liberdade plena para acrescentar aquilo que o Senhor desejar a esse esboço que foi preparado. Tenha liberdade plena também para retirar aquilo que o Senhor desejar desse esboço. Que no nome de Jesus, tudo que for feito seja feito para a nossa edificação e para a honra e glória do Teu santo nome. E que, segundo a Tua graça, o Senhor esteja no controle de todas as coisas. É no nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Bom, então o tema da nossa mensagem de hoje, que na verdade é a nossa primeira aula, né? Ao longo da semana nós tivemos alguns vídeos curtos, vídeos ali com cerca de 20 minutos, falando de princípios espirituais, né? Estudando alguns textos específicos que iam trazer uma preparação ali para que nós pudéssemos ter a aula de hoje. Claro que a aula de hoje ela não depende de você ter assistido os vídeos anteriores, os vídeos anteriores são como se fossem um complemento, podem ser assistidos posteriormente, mas o importante é que você possa anotar tudo aquilo que for falado, que você possa anotar principalmente os versículos para verificá-los depois e que isso venha trazer aí um conhecimento consistente para a sua vida, tá bom? Então, vamos passar para a nossa aula, vamos passar para o nosso pro primeiro tópico. O tema da nossa mensagem é Por que eu preciso conhecer a Jesus? Nessa introdução, nós vamos estar falando um pouquinho a respeito da questão do pecado. Vamos começar a introduzir esse assunto. Por que é importante, né? Por que o pecado prejudica o nosso relacionamento com Deus? Então, vamos começar pensando um pouquinho a respeito de Deus. A Bíblia nos fala que Deus ele nos ama incondicionalmente, isso é fato, né? E muitas vezes hoje as pessoas elas falam a respeito disso, que Deus é amor, que no final tudo vai dar certo, porque o amor vence e as coisas vão funcionar bem, né? Então a gente ouve muito falar sobre isso e as pessoas não se preocupam em corrigir os seus erros, corrigir suas falhas, ter uma vida reta e digna diante do Senhor para que realmente possam agradá-lo e possam andar com Ele. Então, esse é um ponto importante que nós temos que ver, né? Deus é sim amor, mas Deus também é santidade, Deus é justiça. A santidade diz que ele não se mistura com aquilo que é errado, não se mistura com aquilo que é mal, e a justiça dele, ela muitas vezes ela tem que julgar aquele que está errando, porque todo erro, todo pecado é uma ofensa direta contra a santidade de Deus, e automaticamente a sua justiça tem que se manifestar em forma de ira,
de forma que nós acabemos ali debaixo de uma condenação, né? E a condenação do inferno, que é uma coisa que a Bíblia ela também ensina amplamente que existe, vai existir um dia que haverá juízo, o juízo final, mas, porém, nós, nesse momento, estamos sendo alvos da misericórdia e da longanimidade do Senhor, da paciência dele, que está nos dando uma chance para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para ele, né? Para que nós possamos ali ter novamente um relacionamento restaurado, um relacionamento restituído de tudo aquilo que nós perdemos ali, né, dentro desse desfrutar desse relacionamento e que o Senhor ele possa estar nos alcançando para que nós possamos realmente ter a nossa salvação, ter a vida eterna e durante a nossa jornada aqui nesse mundo, nessa terra, que nós possamos ter comunhão e intimidade com Ele. Então, isso é um ponto muito importante para a gente estar meditando, para a gente estar pensando, para que nós possamos ali estar na presença de Deus. Vou ler alguns textos para você agora neste momento. O primeiro deles vai estar em Romanos, capítulo 3, verso 10, que diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Agora dá uma puladinha para o verso 23 e nós vamos ler o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha só, esses dois versículos, primeiramente ele começa falando assim, que não há nenhum justo, nenhum sequer, ou seja, não há quem faça o bem, não há pessoas que realmente busquem a justiça de maneira desinteressada, que façam o seu melhor para que as pessoas ali elas alcancem ao Senhor. Isso não é possível para a nossa natureza humana, né? Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza que muitas vezes mesmo as nossas boas ações, elas são tidas como segundas intenções, às vezes para que a gente possa receber um elogio, às vezes é para que nós possamos receber a glória para nós mesmos, o reconhecimento que nós somos boas pessoas, mas quando nós fazemos tudo realmente para a glória de Deus e que nada seja para a nossa glória, aí sim nós estamos sendo transformados, estamos ali buscando verdadeiramente a justiça de Deus. Só que isso só é possível com uma intervenção sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida, nos transformando, nos mudando e fazendo com que a gente tenha uma vida realmente, né, desinteressada e unicamente para agradá-lo. Isso seria a justiça perfeita diante de Deus, mas nesse momento ela não é possível para nós por conta da nossa natureza, né? Nós nascemos debaixo do pecado ali, o pecado ele abrange a todas as pessoas. Em algumas vezes isso vai se manifestar em forma de maldade, outras vezes vai se manifestar em forma de ego, em forma de egoísmo, em forma de outras situações, mas todos nós, ninguém é isento de estar englobado nessa situação e todos nós carecemos da glória de Deus, como disse lá em Romanos 6:23. E o problema é que o pecado, além de nos separar de Deus, além de abranger a todas as pessoas, ele faz essa separação de nós e o nosso Deus. A gente vai falar disso daqui a pouco durante a ministração da nossa aula. E também ele tem um problema ali, que é o problema principal, que está nos levando para uma condenação. Vamos dar uma lidinha agora em Romanos 6, no capítulo 20, no versículo 23. Olha que interessante diz ali. Romanos 6, 23 vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que interessante, né? Então, Deus aqui está falando que existem dois caminhos, né? Duas situações. E normalmente ele coloca essas duas situações na nossa vida, né? No começo da criação lá no Éden, ele falou, né? Existe aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal que gera a morte, a árvore da vida que vai te dar vida eterna. Qual você escolhe, né? E dependeu da escolha lá do primeiro casal, de Adão, de Eva, etc. E aí depois a gente vê Moisés colocando diante do povo: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, né? Escolha, pois, a bênção, né? Ou seja, a bênção se você obedecer à lei, a maldição se você desobedecer. E agora Jesus Cristo também, aqui nesse texto, ele deixa bem claro que existem duas situações: o pecado que gera a morte ou Jesus Cristo que gera a vida. Então, qual dessas situações nós vamos querer para a nossa vida? Mais uma vez, nós temos que fazer a nossa escolha. E as nossas escolhas vão definir quais serão as nossas colheitas. Então, é muito importante que a gente saiba que o pecado, sim, ele vai fazer separação entre nós e Deus. O pecado, ele abrange a todas as pessoas e o pecado, ele vai gerar morte. Se eu andar no caminho das coisas erradas, no caminho sendo afastado de Deus, isso vai gerar morte para a minha vida. Agora, se eu andar no caminho
que o Senhor está preparando para mim, o caminho onde eu vou ter o perdão dos meus pecados, o caminho onde eu vou realmente ter um caminhar, né, um andar com Jesus Cristo, para que Ele vai me conduzir à salvação e à vida eterna. E aí, então, eu escolhendo esse caminho, eu vou escolher a vida sobre a minha vida, né? Eu vou escolher a presença de Deus, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, o cuidado e a comunhão com Ele. Então, essas são as nossas escolhas que nós temos que ter, e mais uma vez, repetindo, né? As nossas escolhas sempre vão definir as nossas colheitas. Esse é um ponto importante. Agora nós vamos começar a introduzir a nossa aula, né? O nosso primeiro tema ali vai ser a questão do problema do pecado. Vamos estar aprofundando um pouco mais essa situação para a gente ver qual que é o problema, o grande problema, né? Porque muitas vezes as pessoas ali elas não acreditam. Falar, é pecador, né? Todos nós somos, e daí? Qual que é o grande problema disso, né? Então vamos ver o que a Bíblia nos ensina, tanto com relação à problemática do pecado, como também com relação às consequências do pecado, tá bom? Então vamos ver agora o que a Bíblia fala sobre isso. Bom, nessa questão do problema do pecado, nós vamos agora entender o que é pecado à luz da Bíblia, né? O que a Bíblia diz que é pecado. Então, existem alguns conceitos aí para a gente estar analisando, e o primeiro conceito que nós vamos analisar é a questão: o pecado é a transgressão da lei, em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos dar uma lidinha então, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vai dizer o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Olha que interessante, né? Deus ele deixou uma lei para nós, né? Ele lá no começo, no Antigo Testamento, ele estabeleceu uma lei, principalmente focada ali nos 10 mandamentos, focada em uma série de ações, uma série de atitudes que nós deveríamos fazer, e ao cumprirmos a lei, nós teríamos uma vida perfeita. Só que acontece o seguinte: para que nós pudéssemos alcançar a nossa salvação, nós precisaríamos ali cumprir a lei do primeiro dia da nossa vida até o último dia da nossa vida, sem errar nenhuma vez, né? Ter uma vida realmente santificada, perfeita diante de Deus. Se por um acaso nós cometêssemos um erro, nós cometêssemos uma transgressão, nós seríamos ali transgressores de toda a lei, e isso nos geraria condenação. E por que Deus fez isso, né? Deus ele fez isso para que nós pudéssemos entender o que é realmente pecado e que nós pudéssemos entender que pela lei ninguém irá ser salvo, né? Nós dependêssemos das nossas próprias ações, se nós dependêssemos das nossas próprias atitudes, ninguém pode ser salvo diante de Deus. Essa é a grande questão. Nós dependeríamos de alguém que pudesse fazer isso por nós, alguém que realmente pudesse nos ajudar com relação a sermos salvos. Nós necessitaremos de um Salvador. Esse Salvador é Jesus Cristo. Ele sim, ele do primeiro dia da sua vida até o último dia da sua vida, ele viveu uma vida completamente sobrenatural e sem pecado. Ele estabeleceu a lei, exatamente a interpretação correta da lei. Ele nos ensinou como andar nos caminhos da salvação, como andarmos no caminho da vida eterna, e ele morreu ao final da sua jornada para que nós pudéssemos ter essa salvação e essa vida eterna. Morreu no nosso lugar, né? Então, isso também é uma coisa que nós vamos estar explicando posteriormente, mas o mais importante é isso, que nós, pela nossa própria natureza, nós não somos capazes de estarmos ali cumprindo a lei do jeito que ela é e da maneira como o Senhor exige, né? Só se nós pensarmos no primeiro mandamento: amarás o teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, só aí a gente já transgride, né? A gente não ama a Deus de todo o coração. Muitos de nós nem sequer acredita que ele existe ou acredita que ele possa, né, ter uma influência direta sobre o mundo. Então, a gente resolve fazer as coisas de acordo com a nossa maneira, de acordo com o nosso jeito, e certamente não amamos a Deus em todo o tempo. Então, essa é uma questão aí, só no primeiro mandamento a gente já começa falhando. Se começar a falar dos outros, então, a gente vai ver que a falha é absoluta e completa. Então, João está ensinando o seguinte, que todo pecado é uma transgressão da lei. E automaticamente, como eu estava falando ali na introdução, toda transgressão da lei é uma ofensa direta contra a santidade de Deus, e automaticamente a justiça dele tem que se manifestar em forma de ira
condenando o pecador a uma justa condenação, que é o inferno de fogo. Então, nós temos essa condenação sobre a nossa vida, estamos aí debaixo dessa situação. O nosso próximo texto que nós vamos ler está em Isaías, no capítulo 1, versículo 4. Então, vamos procurar aqui Isaías, capítulo 1, versículo 4, que vai dizer o seguinte: Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Olha só, né? Nesse subtema aqui, nesse subtópico, nós vamos falar o quê? Que pecado é abandonar os padrões de Deus, né? Ou seja, nesse contexto específico, nós estamos no Antigo Testamento. E Deus tinha dado uma lei para o povo, que eles fizeram uma aliança com Deus. Não, nós vamos obedecer essa lei, né? E começaram até bem, começaram ali obedecendo, começaram fazendo o que é certo, mas depois eles tiveram diversos altos e baixos, né? Ora obedeciam, aí vinha uma geração que se corrompia e botava tudo a perder, depois vinha uma outra geração que se arrependia dos pecados dos seus pais, se arrependiam dos seus próprios pecados e se voltavam para Deus novamente. Então eles tiveram esse zigue-zague, né? Esses altos e baixos. E nesse momento aqui que Isaías está falando, eles estão passando por um momento de baixa. Mais uma vez eles se afastaram de Deus, mais uma vez eles estão ali, né? é, Se afastando do Senhor, buscando outros deuses, buscando outras situações, se vendendo para a iniquidade, fazendo aquilo que é mal perante o Senhor, e isso também se constitui em pecado, né? O pecado é abandonar a Deus, é abandonar os seus princípios, é fazer aquilo que nós bem entendemos, né? Fazer aquilo que muitas vezes nós achamos mais certo. E hoje, infelizmente, o mundo é aquela situação, né? Eles têm essa filosofia. O mundo é dos espertos, quem pode mais chora menos. Então a gente vê que é um querendo passar a perna no outro, um querendo, né, ser mais esperto que o outro, um querendo levar vantagem sobre o outro. E às vezes tudo isso vai nos levando pela onda, né, para que nós também entremos nesse sistema, para que nós não possamos sair perdendo. Mas quando nós entregamos nossa vida a Deus, entregamos a nossa vida a Jesus, nós vamos ter uma nova natureza, nós vamos ter uma nova vida, e isso vai fazer com que a gente ande na contramão desse sistema, não mais aceitando a corrupção, não mais aceitando aquilo que é errado, não mais aceitando as coisas ali que nos levam a desagradar a Deus, mas sim procurando seguir os seus princípios, os seus propósitos da melhor maneira possível, para que nós possamos ter uma vida reta e digna diante do Senhor. Então, a verdadeira conversão, o verdadeiro servo de Deus, ele sempre vai procurar ter uma vida que agrada a Deus, ele sempre vai procurar andar debaixo do propósito do Senhor, para que o nome dele seja glorificado através não somente das nossas palavras, mas também das nossas ações. Então, esse é um ponto importante que nós devemos pensar e um ponto importante aí para a gente estar caminhando com o Senhor. O nosso próximo tópico, né, vai estar também em Isaías, no capítulo 51 agora, Isaías, capítulo 51, no verso 4. Isaías 51, 4, que vai dizer o seguinte, né? Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei. Estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Olha só, né? Então, observa só. Quando Deus ele vai estabelecer o seu direito, quando Deus ele vai estabelecer a sua lei, essa lei ela vai ser como luz, né? E nós andando na luz, nós vamos andar debaixo da presença do Senhor, né? Nós vamos andar ali debaixo do teu propósito, debaixo da sua graça, da sua misericórdia, e vamos fazer realmente as coisas que agradam. Mas quando nós entramos no pecado, nós saímos da luz e começamos a andar nas trevas, começamos a andar na iniquidade, fazendo as coisas erradas. E muitas vezes as coisas erradas não é aquilo que vai aparecer para o povo. Pode ser que a gente tenha uma vida ali de fachada, uma vida onde nós coloquemos uma máscara, parecemos que somos bons para as pessoas, parecemos que estamos fazendo tudo certo, mas nos bastidores as coisas não estão funcionando tão bem. Nos bastidores estão tendo ali negociatas, nos bastidores estão tendo ali situações ali que não condizem com a palavra de Deus, estão tendo conversas, ações ali que são contrárias aos princípios da palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para não sermos servos de Deus, não sermos cristãos de fachada, né? Cristãos que são só de aparência.
Quando nós estamos ali no meio do povo, no meio da multidão, tá tudo certo, né? Glória a Deus. Tem até aquele crentez típico, né? Glória a Deus, aleluia, que Deus te abençoe, né? Mas aí nos bastidores a gente tem uma vida podre, tem uma vida ali que está fazendo todas as coisas erradas. Jesus, certa vez, até pegou no pé dos fariseus, falando, né? Vocês são sepulcros caiados, vocês são belos por fora, mas por dentro estão cheios de morte e de ossos mortos, né? Cheios de morte e de ossos mortos. Então a gente vê que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, essa vai ser a nossa vida, uma vida de aparência. Mas como é bom quando o Senhor ele começa a nos trabalhar de dentro para fora, quando a mudança ela começa primeiramente interior para depois se manifestar no exterior, né? Ele muda os nossos pensamentos, que como consequência vão também mudar as nossas ações, ele muda as intenções do nosso coração, que vai mudar o nosso palavreado, então a gente vai deixar toda aquela situação para trás e vamos ter ali uma vida diferente, uma vida realmente digna e reta, e não vai ser uma coisa forçada, vai ser uma coisa que realmente está sendo motivada por Deus e pela atuação dele sobre as nossas vidas. Então esse é um outro ponto importante. Mais uma situação aqui para nós estarmos vendo com relação, né, à questão do pecado. O que é pecado? Vamos agora ler Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Olha só que interessante vai dizer aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha só, outra situação aqui para a gente finalizar esse subtópico aqui, a questão do que é pecado. Né? Ele fala que o pecado é como se fosse a omissão. Né? Eu sei que eu tenho que fazer uma coisa, mas eu vou lá e não faço. Né? Eu simplesmente me omito de fazer. Mesmo que outras pessoas não estejam vendo que eu não estou fazendo alguma coisa, mas ainda assim aquilo está sendo um pecado diante de Deus. Né? É fazer o bem, é deixar às vezes a pessoa que está passando fome, eu tenho condições de ajudar, deixar ela ali continuar com fome, né? Às vezes é uma situação onde eu posso estender a mão, posso dar uma palavra amiga, posso estar dedicando um tempo ali para estar visitando a pessoa, estar conversando com ela e não estou fazendo, então eu estou pecando, estou ali me omitindo de fazer o bem. Então eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Eu preciso realmente deixar Deus me usar, deixar Deus trabalhar no meu coração, na minha vida, para que eu possa ser um instrumento de bênção onde quer que eu esteja, né? No trabalho eu posso ser um instrumento de bênção para estar abençoando outras pessoas, na escola, na minha casa principalmente, junto com os meus familiares, junto com os meus, na minha igreja, né, onde eu congrego, onde eu estou ali tendo comunhão com os irmãos, é ali onde eu devo fazer o bem, é ali onde eu devo fazer realmente com que as coisas elas possam acontecer. Então é procurar oportunidades, orar a Deus. Tem coisas que realmente nós não conseguimos fazer por conta que não temos as habilidades necessárias, não temos os recursos necessários, aí nesse caso tudo bem. Mas tem coisas que estão no nosso alcance de fazer. Agora, se nós fecharmos o coração, podendo ajudar as pessoas, aí significa que tem alguma coisa errada com a nossa vida. O fluir do Espírito Santo não está fluindo da maneira como deveria e o nosso coração não está sendo transformado. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer o bem, a gente deve ir lá e fazer para a glória de Deus. Amém? Bom, agora o nosso próximo tópico ainda dessa questão do problema do pecado são os efeitos do pecado. Por que o pecado ele é tão ruim? Qual que é o efeito que ele vai ter sobre a minha vida de forma que as coisas elas não vão funcionar, né? Como o pecado ele me prejudica dentro da minha caminhada, dentro da minha caminhada nesse mundo, como também no porvir, né? Quando eu tiver que me apresentar diante de Deus, o que o pecado ele pode fazer na minha vida? Então a primeira coisa que nós vamos ler aqui em Isaías, né? Vamos voltar ali para Isaías, no versículo, no capítulo 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, versículos 1 e 2. Olha só que interessante que nós vamos ler lá. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça.
Olha só que interessante que diz aqui então, né? Isaías ele está falando que as mãos de Deus elas não estão encolhidas para nos abençoar e nem os ouvidos dele surdos para que não possam ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração, ouvir o nosso pedido de socorro. Mas ele está falando o seguinte, que o nosso pecado ele faz separação entre nós e nosso Deus de forma que ele não nos ouça. Olha, então o que que acontece? Quando nós pecamos, quando nós estamos ali naquela situação de pecado deliberado, abre-se um abismo, de forma que nós não conseguimos mais ter essa comunhão direta com Deus, né? Abre-se uma barreira onde nós não conseguimos, né, transponer. É necessário que haja uma nova ponte, né? Porque quando uma barreira se abre, quando um abismo se abre, é necessário que haja uma ponte. Então, essa ponte ela não pode ser construída através de boas obras, essa ponte ela não pode ser construída através de religiões, ela não pode ser construída através dos meus esforços para que eu possa chegar até Deus, né? É necessário que Deus ele se esforce para chegar até nós e providencie um caminho. E é nesse ponto que entra o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Até adiantando alguns tópicos que nós vamos falar daqui a pouco. Mas essa ponte ela tem que ser feita através da cruz, né? A cruz ela é estendida sobre essa ponte, ela faz a ligação entre nós e o nosso Deus, de forma que novamente nós podemos ter esse relacionamento, de forma que novamente a mão dele possa estar me abençoando, possa estar me protegendo, me guardando, e de forma também que as minhas orações elas sejam ouvidas. Então, se eu tiver uma vida de pecado, uma vida ali de erro deliberado, automaticamente a minha oração ela não é ouvida. Mesmo que de repente eu tenha um chamado, mesmo que eu tenha ali um nome de servo de Deus, mesmo que eu tenha um título, um cargo dentro da igreja, se eu tiver uma vida de pecado, o Senhor ele não me ouve. Então, esse é um ponto aí que nós devemos considerar e meditar com relação a isso. O outro problema que nós vemos a questão do pecado vai estar lá em João, capítulo 8, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Vai dizer o seguinte: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, né, o pecado ele gera escravidão sobre a nossa vida. Ele fala que todo aquele que comete pecado se torna escravo daquele pecado. É a mesma coisa, pegar um exemplo simples que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. A pessoa ela vai lá e de repente cai numa bebedeira, numa festa, bebe um pouco demais, fica ali alto, né? Fica embriagado. Pode ser que isso aconteça uma vez, depois aconteça uma vez lá para frente, um intervalo grande de tempo, depois vai acontecer já no intervalo um pouco menor, e a questão é que a coisa ela vai acontecendo ao longo da vida da pessoa e os intervalos eles vão diminuindo cada vez mais, até que aquele vício, né, até que aquele hábito se torne um vício e que a pessoa ela tenha intervalos cada vez mais curtos, às vezes intervalos diários, né? Todos os dias ela está lá presa no pecado, presa ali na bebedeira, perdendo a consciência e muitas vezes perdendo muitas coisas na vida dela por conta da bebedeira, por conta das situações que aconteceram. Mas isso não vale só para a bebida, isso vale para as drogas, vale para a prostituição, para a sensualidade, isso vale para a avareza, para a ganância, isso vale para um monte de coisa, para o roubo, né? Para a mentira. Tudo isso, né, uma vez que você peca, você começa a ser escravo daquele pecado, daquela situação que você está cometendo. Então a gente tem que tomar cuidado. O ideal é que nós tenhamos uma vida de santidade. E se por um acaso a gente tropeçar, se por um acaso a gente errar, porque ninguém é passível de perfeição, né? A gente vai errar de tempos em tempos, mas a grande questão é não permanecer no erro, é reconhecer que errou, pedir perdão pelo erro e fazer com que ele realmente a gente tenha uma mudança de vida, uma mudança de rota. Errou naquele termo, só que agora você não vai errar mais daquilo. Você vai simplesmente pedir perdão, se arrepender, e o arrependimento é mudança. O arrependimento ele faz com que você esteja numa trajetória e pegue uma trajetória totalmente diferente. E aí entra a questão, né? Arrependimento versus remorso. Qual que é a diferença? O remorso eu admito o meu erro, eu admito a minha falha porque eu estou vendo as consequências. Só que na primeira oportunidade eu continuo fazendo aquilo que eu estava fazendo errado. Eu continuo fazendo aquilo que eu estava errando. Então, o remorso ele leva a isso. O arrependimento não. Eu admito o erro e mudo a rota da minha vida para mim não errar mais.
inclusive com o fortalecimento do Senhor. Ele nos garante, se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de toda injustiça. Isso vai estar lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então a gente tem essa promessa de perdão, tem essa situação de Jesus Cristo, ele está sobre a nossa vida para que nós possamos andar ali na salvação e na vida eterna. Então esse é um ponto importante aí para nós, né? Que o pecado ele gera escravidão, mas se por um acaso nós errarmos, nós temos que confessar, nos arrepender dos nossos maus caminhos e mudar a rota da nossa vida e a gente vai estar livre do erro para a glória de Deus. E para a gente finalizar esse tópico aqui, a gente vai estar falando também sobre a morte. Nós lemos lá Romanos 6:23, né, que o salário do pecado é a morte, ou seja, aquele que peca, ele está começando a andar no caminho de morte. Ele está começando a andar debaixo da condenação. A morte, ela primeiramente, ela se manifesta espiritualmente na nossa vida, nos afastando cada vez mais de Deus e fazendo com que a gente peque cada vez mais e sem nenhum tipo de remorso, sem nenhum tipo de situação. Haja vista quantas pessoas, né, que de repente foram ali pastores, foram cantores, servos de Deus, pessoas extremamente usadas por ele, mas que de repente se entregaram para o pecado e hoje nem sequer admitem ali a existência de Deus, admitem os seus erros, as suas falhas, mas estão querendo realmente só satisfazer os seus desejos carnais. O que aconteceu com essas pessoas, né? Elas acabaram se tornando escravas, né? Elas entraram no caminho de morte e estão ali, morrendo espiritualmente, onde não conseguem mais sentir a presença de Deus sobre a vida delas. A mente delas cauterizou, ou seja, né? A mente delas já não consegue mais raciocinar com relação às coisas de Deus e se tornaram completamente carnais e estão buscando as coisas do mundo. Isso ninguém está isento, pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que Jesus ele fala, né, ele nos orienta: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. Então esse é um ponto importante aí para que a gente esteja meditando, né? Vigiar e orar sempre para não cair em tentação, mas para viver longe do pecado e longe do mal. Então a gente aprendeu aqui o que é o pecado segundo a luz da Bíblia, né? Claro que existem muitos outros versículos que falam outras coisas, mas esse básico aqui já é o suficiente para a gente ter uma noção muito boa a respeito do que é o pecado e vimos também quais são as consequências ali, as principais do pecado sobre a nossa vida. Então já é uma coisa para a gente começar a pensar, pedir para que Deus possa lidar com essa situação na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida livre aí de pecado, vivendo em santidade para a glória de Deus. Amém? Então, nosso próximo tópico agora é a questão da solução para o problema do pecado. Bom, com relação às soluções a solução para o problema do pecado, nós vamos falar no nosso primeiro subtópico o seguinte: que Deus enviou seu Filho ao mundo. Mas para que ele enviou, né? Vamos ler lá em João, capítulo 3, versículo 17. Olha só que interessante que diz aqui. Diz o seguinte: portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só que legal que a Bíblia está nos ensinando. Que Deus ele enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ou seja, né? Deus, a princípio, Jesus ele não veio para trazer condenação. Ele veio para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, onde todos aqueles que viessem a crer nele poderiam realmente ter esse perdão do pecado, essa questão da salvação sobre as suas vidas e poderiam estar livres aí dessa condenação que paira sobre as nossas vidas, né? Então a gente começa aqui a introduzir. Deus ele enviou seu filho por amor e enviou seu filho para que pudesse salvar o mundo. Mas salvar do quê? Salvar da condenação do pecado, salvar da ira de Deus, salvar do juízo de Deus que está eminente sobre a vida de todos aqueles que morrem sem Jesus, que morrem nessa situação de pecado. Mas Jesus, ele veio para trazer essa salvação para nós, e ele veio para trazer um novo caminho, uma nova vida, uma nova esperança. Outra coisa que fala aqui na Bíblia, né? Está em Romanos, no capítulo 8, verso 1. Romanos 8:1 diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que interessante, né? Aqui também Jesus, a Bíblia nos ensina que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo.
Porque a gente vai entender logo mais que Jesus ele pagou o preço pelo nosso pecado, Jesus ele fez com que houvesse ali salvação e vida eterna para nós. Para que nós possamos entender um pouquinho a respeito disso, vamos entender uma analogia para a gente ver como é que funciona, né? Imagine só que eu chegasse para você e falasse o seguinte: olha, meu caro colega, né? Minha cara colega, você tem uma dívida aqui, né? Mas o preço ele foi pago. Alguém veio e pagou esse preço para você. Você devia 200 mil em multas de trânsito, mas agora essa dívida está completamente paga. Só que imagine só se alguém chegasse para você dessa forma. Aí você ia falar, não, peraí, tem algum engano aí. Eu não devo esse valor, eu não devo esse dinheiro, né? Então, se alguém pagou, acho que perdeu o dinheiro, caiu num golpe, né? Porque eu não tenho essa dívida, não. Então, quer dizer, a pessoa ela não admite que existiria assim um pagamento de preço se ela não soubesse que houvesse uma dívida. Agora, nessa mesma situação, imagine que eu chegasse para você e falasse o seguinte: olha, você tem uma dívida aqui, uma dívida no valor de 200 mil em multas de trânsito. E as multas estão aqui, ó. Tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, e vou colocando aquela pilha de multas, né? Aí você vai ficar assustado, vai falar: puxa, eu tenho realmente essa dívida, como é que eu vou fazer? Como é que eu pago essa situação? Mas aí eu falei para você, olha, fique tranquilo, alguém foi lá e já pagou essa dívida, estão todas elas estão pagas, né? Aí nesse caso, quando você olha que você realmente tem uma dívida e que realmente alguém pagou, no seu coração vai gerar uma gratidão. Você vai falar, nossa, mas quem pagou essa dívida? Eu quero conhecer essa pessoa, né? Eu preciso agradecer porque ela fez uma bondade para mim e eu nem sei o porquê, né? Então, muda completamente a situação. Se eu falar que alguém pagou o preço da sua dívida sem você reconhecer que não existe uma dívida, você vai falar, não, tem alguma coisa errada. Mas se eu mostrar por A mais B que você tem uma dívida e alguém pagou esse preço, aí sim isso vai gerar gratidão no seu coração. Só que, trazendo agora para o campo espiritual, é exatamente isso que aconteceu, né? A gente começou falando sobre pecado para mostrar, né, que de repente nós temos uma dívida com relação a isso, né? Nós somos devedores com relação ao pecado, a gente tem uma condenação sobre a nossa vida e Jesus ele entra nessa história exatamente para pagar o preço do pecado, pagar o preço dessa condenação e morrer em nosso lugar, né? E a partir do momento que nós temos aliança com Ele, toda a nossa dívida é paga. Tudo aquilo que nós devíamos diante de Deus está pago. Quando ele na cruz falou está consumado, significa que o preço, a ira de Deus foi plenamente satisfeita e o preço foi pago. Todos aqueles que se achegarem a Jesus para terem uma aliança com Ele, realmente são beneficiários disso, encontram o perdão de seus pecados e, consequentemente, encontram o caminho da salvação. Salvação da ira de Deus, salvação do pecado e entram no caminho para estar vivendo o caminho da vida eterna. Então, isso que nós devemos ter consciência, né? Quando fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, significa que toda a condenação que existia sobre a nossa vida, toda a acusação que existia na nossa vida, o escrito de dívida que era contrário à nossa vida, ele foi completamente pago e hoje nós não devemos mais nada. Basta com que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador para que nós tenhamos essa salvação, para que nós sejamos livres dessa condenação e possamos novamente estar na presença de Deus, vivendo das suas bênçãos e do seu propósito para as nossas vidas. Então, esse é um ponto importante, né? Que essa salvação esteja sobre nós, que a gente entenda sobre essas coisas, para que nós possamos ali ter a questão da vida eterna e do caminhar vitorioso com Jesus Cristo. Amém? Bom, então a gente viu aqui. Quais são as condições para ser salvo, né? Então vamos ler mais um texto assim que é considerado chave para essas coisas, né? Que vai estar em Romanos também, Romanos no capítulo 10, Romanos 10, no versículo 9. Olha que interessante que diz aqui. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que interessante, né? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É isso que Jesus ele deseja de nós, que nós confessemos a Ele como Senhor. Confessar como Senhor significa, né? Não é simplesmente eu declarar, Jesus é o meu Senhor. Isso seria muito simples, muito fácil, né?
E não é isso que Jesus ele deseja. Ele deseja que nós entreguemos a nossa vida e que nós confessamos em verdade que Ele é o nosso Senhor. Que a partir de hoje, do dia que nós confessamos Ele como Senhor, é Ele quem vai mandar na nossa vida, é Ele quem vai direcionar a nossa vida, baseado nos princípios da palavra de Deus, baseado naquilo que Ele ensina, e nós não vamos mais satisfazer a nossa própria vontade, nós vamos satisfazer a vontade dele. Isso é ter uma aliança, é fazer Jesus como Senhor. Às vezes a gente comete um erro, né, de falar, olha, repita essa oração, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, perdoa todos os meus pecados e aí escreve meu nome no livro da vida, para nunca mais apagar. E aí declaramos que a pessoa está salva. Mas isso não é dessa forma, né? A pessoa ela precisa entender o porquê que ela está orando daquela forma. Não é simplesmente repetir algumas palavras como se fossem palavras mágicas e tudo acontece na nossa vida. Não. É quando eu tenho o entendimento que eu sou pecador, que eu sou devedor diante de Deus, que eu realmente tenho uma condenação sobre a minha vida e que eu não tenho chance de escapar dessa condenação por conta de obras, né? Que a gente vai ver daqui a pouco o porquê não, mas eu preciso de um salvador, eu preciso de alguém que pague o preço pelo meu pecado. E eu entenda que Deus ele providenciou seu próprio filho descendo à terra para pagar esse preço, para pagar o preço do pecado, e aí eu aceito a ele como Senhor e Salvador, entendendo aquilo que eu estou fazendo, aí sim isso tem poder no mundo espiritual, aí sim isso tem poder de transformar a minha vida, de colocar um ponto final na vida antiga, na vida de pecado, na vida de coisas erradas, para me dar uma chance de recomeço, de estar começando de novo uma nova vida, agora reescrevendo essa história juntamente com Jesus Cristo. Então, essa é a grande questão, né? Eu confessar a Jesus como Senhor significa isso, é entender o porquê eu devo fazer isso, entender o que significa confessar Jesus como Senhor, formar uma aliança com Ele e caminhar em retidão nessa aliança para que realmente eu encontre a salvação e a vida eterna. E ele fala mais uma coisa: crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, que Jesus ele morreu na cruz sim, mas que ele não ficou morto, né? Que ele não ficou enterrado no sepulcro, mas que ele ressuscitou em glória, que ele andou ainda mais um tempo aqui na terra e depois subiu aos céus e hoje vive. Hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por todos aqueles que hão de herdar a salvação e a vida eterna que é proporcionada por ele. Então esse é o ponto, né? Confessar a Jesus como Senhor e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, isso vai fazer com que a salvação ela se consolide na minha vida e que eu ande numa caminhada de vitória com Deus. No começo é por fé, eu vou ter que acreditar realmente que isso é verdade. Mas uma vez que eu acredito, uma coisa que Jesus ele nos promete é que, se crermos, nós veremos a glória de Deus. No mundo, o conceito é o seguinte: eu só acredito vendo. Se eu ver, aí eu creio. Mas para Deus não. Eu primeiro preciso crer para depois ele me mostrar. Eu preciso crer para poder ver. Então esse é o conceito aí que nós temos aí de salvação, esse é o conceito que nós temos de vida eterna e esse é o conceito que nós devemos, o porquê nós devemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E o nosso próximo tópico, vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Jesus sendo a única solução para nós. O porquê disso tudo, né? Quais são as outras bases bíblicas para isso que eu estou explicando, para que nós realmente nós tenhamos aí um fechamento desse conhecimento, um fechamento aí desse texto, para que nós tenhamos a certeza do porquê nós caminhamos com Jesus e o porquê nós devemos perseverar na caminhada com Ele, tá bom? Dando sequência aqui no nosso estudo, vamos ver aqui. Jesus é a única solução para a sua vida. Por que Jesus veio ao mundo? Vamos ver aqui em 1 Timóteo 1,15 o que está falando. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vai dizer o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que interessante, né? Que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo ao seu discípulo Timóteo, né? Com relação ao propósito de Jesus Cristo em ter vindo ao mundo. E ele veio para salvar os pecadores, né? Jesus, ele, como a gente viu nos textos atrás, que Jesus ele não veio para condenar o mundo, não veio para julgar o mundo, mas veio para trazer pecadores ao arrependimento. E esse texto ele nos comprova isso, né? Que ele veio para salvar os pecadores.
Em outros textos, né, Jesus ele vai estar ali, ó, almoçando com pessoas ali que eram de má fama ali no meio do povo de Israel, pessoas consideradas ali traidores do povo, né, que eram os publicanos, tinha um monte de pecador ali no meio, e os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, eles vão falar, ué, mas por que Jesus está comendo com os pecadores, né? Por que ele está com esse monte de pecador em volta dele? Jesus, ele andava com os pecadores exatamente para isso, ele fala, né? Que ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Ele veio trazer restauração para aquele que havia se perdido, ele veio trazer restauração para as vidas de forma que ele possa fazer com que elas mudem de rota, fazer com que elas encontrem o caminho da salvação e fazer com que elas alcancem a questão da vida eterna. Então Jesus ele veio para isso, né? Ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. São os doentes que precisam de médico e não são, né? Então Jesus ele veio para trazer cura, veio para trazer restauração para a minha vida e também para a sua vida. Então esse é um ponto importante que nós devemos ter em mente, né? Jesus ele não quer a pessoa que é justa, ele não quer que a pessoa, às vezes a gente ouve falar da seguinte forma, né? As pessoas elas falam o seguinte: primeiro eu vou melhorar a minha vida, vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou acertar meu casamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para depois eu ir para Jesus, né? Porque eu não quero ser como fulano, não quero ser como ciclano, etc. Então, se ela for esperar ela melhorar, ela consertar a sua vida para chegar a Jesus, ela nunca vai chegar, né? Porque Jesus, ele não deseja isso da gente, mesmo porque isso não é possível para nós. Jesus, ele deseja que nós venhamos como nós estamos, né? É pecando, é fazendo coisa errada, é errando mesmo, né? Às vezes deliberadamente. É esse tipo de pessoa que Jesus, ele quer trazer para a presença dele. Porque uma vez que nós chegamos na presença de Jesus, ele começa a fazer a mudança, ele começa a fazer a restauração e ele vai fazer tudo aquilo que é necessário para nos transformar cada vez mais na presença de Deus, né? Para que nós possamos estar cada vez mais na presença de Deus e que nós possamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo. Ou seja, ele vai trazer uma transformação tão profunda internamente que nós externamente vamos mudar. Vamos mudar a nossa maneira de pensar, vamos mudar as nossas ações, nossas atitudes e tudo que diz respeito à nossa vida, de forma que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. É um processo que vai durar toda a vida, né? Nós não vamos chegar à perfeição nunca, mas nós devemos estar em constante crescimento. Hoje sendo melhor que ontem e amanhã sendo melhor que hoje, sempre, né? A gente precisa estar nesse crescimento contínuo, permitindo que Deus trabalhe no nosso coração, na nossa mente e que nós tenhamos as nossas vidas reformadas por Jesus. Então esse é um ponto aí importante para nós. Outro texto que nós vamos ler está em Efésios, no capítulo 8, no capítulo 8, não, capítulo 2, versículo 8 e 9, que vai dizer o seguinte: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, né, a gente está falando bastante sobre a salvação, sobre o perdão dos pecados, estamos falando sobre a morte de Jesus Cristo, né, falando sobre como ele nos atrai, como ele nos restaura, mas a grande questão é que isso também não é mérito nosso, né? A gente precisa ter consciência plena que essas coisas elas não são méritos da nossa vida, né? Não é porque somos bonzinhos ou porque temos alguma coisa a oferecer ao Senhor, não é por isso. É única e exclusivamente pela graça dele, pela misericórdia e pela bondade. Graça significa favor e merecido, ou seja, nós não merecíamos receber nada diante do Senhor, mas mesmo assim nós recebemos. Recebemos aquilo que é a salvação, aquilo que é a vida eterna, recebemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Para que nós possamos admitir que realmente Ele é grande, admitir que ele realmente ele é bondoso, que Ele é misericordioso, e possamos louvá-lo e adorá-lo de todo o coração, tendo um relacionamento de amor, tendo um relacionamento de gratidão, e posteriormente o servindo de coração, de forma que nós sejamos instrumentos para que Ele também possa usar a nossa vida para estar alcançando outras vidas e também estar fazendo esse processo na vida de outras pessoas. Então, aquilo que nós recebemos de Deus é aquilo que nós vamos passar, através do nosso testemunho, através do compartilhar da nossa experiência, através do compartilhar o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa jornada com Jesus,
Jesus, e isso vai fazer com que outras pessoas também sejam abençoadas. Mas nós somos salvos pela graça. Nunca podemos esquecer disso. Não por obras, para que ninguém se glorie, né? As boas obras nós devemos realizá-las não para ser salvos, mas sim porque nós já somos salvos. Nós fomos criados para isso, para as boas obras, né? Então, se nós não estivermos fazendo boas obras, não significa que nós somos pessoas, né, piores, mas simplesmente que nós estamos abaixo da média. O fazer boas obras é o nota 5, né? Aquele negócio está na média. Você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Mas se não estiver fazendo, né? Significa que o Senhor não está atuando na nossa vida da maneira como deveria. Então, a nossa mentalidade ao fazer coisas boas não é para ser salvo. Não estou fazendo boas obras para, quem sabe, um dia no futuro ser salvo, né? Ninguém vai ser salvo porque ajuda o pobre, ajuda o necessitado, porque dá comida para as pessoas, porque divide seus bens, nada disso. Nós somos salvos única e exclusivamente por conta da bondade de Jesus Cristo e por conta do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, esse é um ponto importante aí para a gente estar meditando, tá bom? Outro ponto, né? A gente vai falar agora um pouquinho quem é Jesus Cristo, né? Quem é ele? Quem a Bíblia diz que ele é? Então, vamos ver aqui dois textos. O primeiro deles está em João, no capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora vamos dar uma pulada no Evangelho de João mesmo, só que no capítulo 14, no versículo 9, que vai dizer o seguinte: Disse-lhes Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, olha, esses dois textos eles sendo ligados, primeiramente, né, ele fala o seguinte, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, né, o verbo é Jesus Cristo, é uma forma que João ele está chamando Jesus Cristo para representá-lo, né, como o verbo, a palavra, aquele que é o portador da mensagem que Deus tinha para dar para o seu povo. Então, perdão. Então, essa situação mostra que Jesus Cristo ele era Deus, né? Jesus Cristo ele é a segunda pessoa da Trindade, a pessoa ali que estava presente na criação, estava presente em todas as coisas, mas que ele acabou se fazendo carne, como diz lá em Filipenses no capítulo 2, ele abriu mão da sua glória, se fez carne e andou entre nós como homem, né? Então, ou seja, o Deus que se fez homem para andar no caminho da salvação, para andar cumprindo a lei da maneira como ela deveria ser cumprida, para no final morrer na cruz como sacrifício perfeito para nos trazer a salvação e por fim ressuscitar em glória para que pudesse ser realmente aquele que é a porta, né? Aquele que nos conduz para o caminho da vida eterna. Então isso é muito importante que nós possamos entender, que Jesus Cristo não é simplesmente um homem comum, um bom homem que de repente morreu aí porque foi traído, porque foi, né, condenado por um crime que não cometeu, e isso foi uma fatalidade. Não foi isso. Existia um propósito na morte de Jesus, existe um propósito em tudo aquilo que ele fez, e ele veio nos trazer a salvação e a vida eterna. E no versículo que nós lemos ali no capítulo 14, a gente vê o seguinte, né? A gente vê Filipe questionando, ele queria falar para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, né? Se você ler um pouquinho antes, você vai ver isso. E Jesus fala, Filipe, tanto tempo eu estou com você e você não conhece o Pai ainda? Você não entendeu que eu e o Pai somos um? Né? Ou seja, perdão. Ou seja, eles estavam tão intimamente ligados que eles andavam como se fossem um. O Pai no céu falando diretamente com o Filho e o Filho recebendo as ordens do Pai e retransmitindo essas ordens ali para as pessoas, para que elas pudessem entender a salvação. Então esse é um ponto importante aí para as nossas vidas, né? Que as pessoas elas deveriam entender a salvação e a vida eterna. Só um minutinho aqui, beba um golinho d'água. Ok. Para a gente poder continuar, né? Sem nenhum tipo de problema. Outra coisa aqui que nós vemos dentro desse texto é que Jesus é o tema central das Escrituras. Vamos ler aqui em Lucas. Lucas no capítulo 24. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Primeiramente, né, a gente vai ler dois versículos, primeiro o 27 e depois o 44.
diz o seguinte: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, né, ali Jesus ele estava andando com dois discípulos pelo caminho de Emaús, e os discípulos eles estavam confusos, né, porque ele tinha morrido, não sabiam que ele tinha ressuscitado ainda, né, estavam ali perplexos, porque eles achavam que Jesus era o Messias, e ele realmente o era, né, aquele que era o portador da salvação, e aquele que ia conduzir o povo a ter a vida eterna, aquele que cumpria todas as promessas que Deus tinha feito no Antigo Testamento, tudo isso se cumpriu em Jesus. E Jesus ele começou a explicar para os discípulos, né, que era necessário que o Cristo tivesse que padecer, morrer para depois ressuscitar. Ele estava falando tudo aquilo que apareceu a respeito dele ao longo de todas as escrituras. Ou seja, Jesus ele é o tema central de tudo aquilo que a Bíblia fala, né? A Bíblia, se ela não apontar para Jesus, ela não tem sentido. Por mais que seja um manual para a nossa vida, por mais que ela tenha solução para todas as questões ali, né, direções para todas as questões das coisas relacionadas à nossa vida e a todas as áreas, mas esse não é o propósito principal. O propósito principal é revelar Jesus como Filho de Deus e também Jesus como Salvador, aquele que nos traz a vida eterna, aquele que traz o perdão dos pecados e aquele que faz a reconciliação entre nós e o nosso Deus. Então, esse é um ponto ali principal que nós devemos ter em mente. No outro texto que nós vamos ler, ainda no capítulo 24 de Lucas, só que no verso 44, vai dizer o seguinte: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, né, todo o Antigo Testamento, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, os profetas, né, todos os livros ali posteriores que foram escritos ali com relação, né, a respeito de Jesus, e nos Salmos. Tudo isso fala a respeito dele, tudo isso tem um simbolismo, alguns falando diretamente sobre ele e outros falando em termos de figura, né? Tem explicando através de figuras de linguagem, mas tudo isso converge para Jesus. E ele está explicando que tudo deveria ser cumprido, né? Todas as situações, tudo que ele viveu durante a sua vida, durante a terra, durante a sua morte, durante a sua ressurreição, tudo isso é cumprimento das promessas de Deus que ele fez há muitos anos atrás, até mesmo séculos atrás, que se cumpriram em Cristo. Então, isso é muito importante que nós tenhamos essa visão, né? Que ao lermos a Bíblia, a gente deve encontrar sempre a Jesus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E o resto é acessório, né? As bênçãos, as promessas, as coisas que são boas para nós, tudo isso também é verdade sobre a nossa vida, mas o principal é que nós busquemos ao Senhor Jesus, entender quem Ele é, entender quais são as promessas, entender o porquê da nossa salvação, por que nós precisamos ter aliança com Ele para encontrarmos a vida eterna. Então, esse é um ponto importante aí para nós. Na sequência, nós vamos ver também em João, no Evangelho de João agora, no capítulo 14, verso 6, né, que ele vai estar fechando aqui esse texto para nós. João 14, 6, que vai dizer o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui nós temos também mais uma vez João ele nos explicando, né, que Jesus ele é tanto o caminho, ele é o caminho que nos conduz à salvação, a verdade, Jesus ele é a verdade a verdade que liberta do erro, que liberta do engano, que liberta das mentiras e também a vida, né? A vida não criada de Deus que vem sobre a nossa vida para que nós sejamos plenos, para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida cheia de propósito e posteriormente a vida eterna na presença de Deus, quando nós tivermos que nos apresentarmos diante dele e entrarmos no reino da glória. Então esse é um ponto importante, né? Jesus, ele é esse caminho, é ele quem nos conduz para essa salvação e é ele quem vai nos trazer aí para a vida eterna, para que nós estejamos na presença de Deus. Então esse é um ponto importante para que nós estejamos vendo. E para a gente finalizar, a gente vai ver um pouquinho a respeito do que Jesus fez a respeito da nossa vida, né? O que Jesus ele faz.
Então Jesus ele veio para nos trazer a vida eterna. Isso vai estar primeiramente em João no capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler aqui 3 versículos para nós, tá bom? João 3,16, que vai dizer o seguinte: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que interessante, né? Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, ele deu Jesus para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, esse é o ponto principal, né? Esse é o versículo chave aí para que nós possamos estar vendo, né? Jesus ele veio para trazer a vida eterna, ele veio realmente por amor por nós, ele veio para trazer resgate, veio para trazer salvação, não importando a quem nós somos, aquilo que nós fizemos no nosso passado ou quem nós somos hoje, né? Mas a grande questão é, ele quer nos atrair, ele quer nos restaurar, ele quer nos renovar para que nós tenhamos essa salvação. Outro texto que nós vamos ler ainda em João, no capítulo 3, só que agora no versículo 36, vai dizer o seguinte: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Lembra que eu falei lá no começo da mensagem, ao longo do texto, que nós tínhamos uma condenação que pairava sobre nós? Olha só que interessante aqui, ele está mencionando um pouco a respeito disso, né? Está falando que quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Mas quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Note só, o permanece, né? Significa que ela já estava. Ou seja, não é uma coisa que veio porque nós não cremos, mas é uma coisa que já estava por conta da nossa natureza pecaminosa, por conta das nossas más atitudes, por conta das nossas más ações. Então, se nós quisermos o perdão de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos receber a Jesus, nós precisamos ter aliança com Ele, para que Ele nos perdoe e nos tire dessa rota de condenação. Mas se nós rejeitarmos a Jesus, nós vamos entrar nessa questão, né, de permanecermos debaixo da ira de Deus. E se nós morrermos dessa forma, vamos estar definitivamente separados e vamos ter ali a condenação do inferno. Agora, para a gente estar finalizando o nosso texto, a gente vai ler aqui João, no capítulo 5, vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, no versículo 24. Olha que interessante. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só que interessante, né? Aqui também, mais uma vez, ele confirma: quem crê em Jesus tem a vida eterna, né? Ou seja, não vai ser talvez, eu acho, não é uma coisa nebulosa. Ele afirma: tem a vida eterna quem crê em Jesus. E ele fala uma outra situação: passou da morte para a vida. A morte espiritual, a morte onde nós estávamos longe de Deus, agora nós vamos ter vida e vida eterna, vida abundante na presença dele. Então, esses três textos juntos, todos eles falam a respeito do propósito principal, que Jesus ele veio para resgatar o perdido, para resgatar o pecador, para liberar o perdão para a vida deles e para fazer com que eles se acheguem a Deus, possam ser por ele transformados, possam ser por Deus transformados e depois que nós possamos chegar à nossa salvação e à vida eterna. Esse é o propósito principal, esse realmente é o foco ali da salvação, o foco da Bíblia, e é isso que nós devemos ter sobre as nossas vidas, né? Então, para a gente concluir, o que nós devemos pensar é isso, né? Que Jesus Cristo, ele é a pessoa mais importante para nós, que nós devemos confiar nele. Se nós confiarmos nele, nós não seremos confundidos, nós não seremos abalados, e que no final da nossa jornada, ele vai ser o único caminho para a salvação. Não existe um outro meio, não existe outra forma, não somos salvos por religiões, não somos salvos ali por pessoas, não somos salvos ali por depositar nossa confiança em amuletos, em rituais ou em qualquer outro tipo de situação. Mas se nós depositarmos a nossa confiança em Jesus Cristo, única e exclusivamente nele, nós vamos encontrar, né, o perdão para o nosso pecado, a salvação, a vida eterna, a plenitude da nossa vida e uma vida vitoriosa para a glória de Deus, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Espero que tenha sido bênção, né? Espero que esses textos possam te gerar uma boa meditação, uma meditação profunda a respeito de tudo aquilo que foi falado e possam aí trazer um caminho para a sua salvação. Se você já tiver a certeza e a convicção da salvação, já tem uma aliança com Jesus Cristo,
Persevere nessa aliança, persevere diante da luta, diante da dificuldade, que vale a pena continuar juntamente com Jesus, porque Ele é conosco e Ele vai nos conduzir à vitória. E se você ainda não tem essa aliança, você pode ter, né? Basta que você aí no seu quarto mesmo se ajoelhe, que você ore a Deus, que você confesse que é pecador, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos e declare que Jesus Cristo, ele, a partir de hoje, ele vai ser o seu Senhor e o seu Salvador. E certamente ele vai fazer esse processo de salvação, esse processo de renovação interior, e ele vai te conduzir aí pelo caminho da salvação e da vida eterna, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir a respeito da salvação e da vida eterna. Se inscreva no canal, clica lá no sininho, para que todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você possa estar aí em primeira mão, recebendo aí a sinalização para poder assistir esses vídeos. E siga-nos nas nossas redes sociais, visite o nosso site. Nosso site é www.auxiliobiblico.com, onde nós postamos ali ou aquilo que nós falamos, os temas dos nossos estudos com um pouquinho mais de profundidade, colocando todos os versículos ali no papel, e espero que seja bênção para a sua vida. As nossas redes sociais, nós temos no Facebook, no Instagram e no Twitter, né? Tudo isso /auxiliobiblico.com, e só no Twitter, né, que é o A maiúsculo, o A do auxílio é maiúsculo e o B maiúsculo, tudo junto, né? Auxílio Bíblico com A maiúsculo e B maiúsculo, tudo junto, para que você possa aí nos seguir, possa aí, de repente, se comunicar conosco, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida, fica na paz, tenha um excelente restante de dia, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.